Em um ato em homenagem ao Dia do Cinema Brasileiro, Lula anunciou 1,6 bilhão de investimento no setor audiovisual, mas fez declaração polêmica sobre o papel do cinema e a gente vai ouvir essa declaração agora aqui no Plantão do Meteoro. Eu quero ouvir a opinião dela, hein? Eu quero ouvir a opinião dela. Tô chamando na tela aí Clara Mateus. Seja muito bem-vinda, Clara. Ó, arroba da Clara aqui do lado, para vocês seguirem a Clara. Clara, e essa declaração? Porque o investimento realmente foi muito bom. A gente tem ali a assinatura, inclusive, de incentivo para que o cinema brasileiro perpetue ainda mais nas nossas salas de cinema. Agora, o pessoal tá focando mesmo nessa fala do Lula. Pois é, polêmica, né? Para dizer o mínimo. Palavras do presidente, não a minha, né? De que artistas, novelas e cinema não são para ensinar putaria. E aí o motivo pelo qual essa declaração cai como uma bomba, mesmo em meio a notícias que seriam positivas, é que os artistas acabaram de passar, né? Estão assim nesse momento de muita turbulência, né, de falta de investimento em arte e cultura, que tem muito a ver aí com essa herança do governo Bolsonaro, que foi um período no qual a classe artística sofreu muitas agressões desse tipo. Então, ecoa demais, sabe? O tipo de coisa que foi dita sobre arte e sobre cinema. E esse é justamente um dos preconceitos que o cinema nacional enfrenta, né? Existe essa ideia muito difundida de cinema, não, é só putaria. E, assim, para além de qualquer julgamento de valor ou julgamento moral, é muito injusto dizer isso, porque o cinema nacional é muito diverso, né? Ele não é homogêneo, nem em termos de putaria, nem do outro estereótipo, né? Que é violência, nem de nada, né? É uma produção cinematográfica intensa, gigante, né? Em variedade. E aí essa frase, para deixar tudo ainda mais dolorido, ela foi dita nesse evento de comemoração ao 19 de junho, né, em que se celebra o Dia do Cinema Brasileiro, porque foi no dia 19 de junho que o Afonso Segreto filmou a Baía de Guanabara, né, e que ele é considerado o primeiro cineasta nacional. E aí, então, vamos ver, assim, eu separei para a gente ouvir a fala com um pouquinho mais de contexto do que ela está circulando aí, porque uma coisa que tem sido alegada é que a frase está circulando fora de contexto. Então, eu estou deixando o vídeo um pouquinho mais longo para a gente ouvir tudo e depois a gente... Toda a turma em que artista, cinema e novela não é para ensinar putaria, é para ensinar cultura, é para contar história, é para contar narrativas e não para dizer que nós queremos ensinar as crianças a coisa errada, queremos fazer isso com criança, com jeito. Não, nós só queremos fazer aquilo que se chama arte. Arte. Quem não quiser entender o que é arte, dane-se, porque nós queremos muita arte, muita cultura e muita disposição das pessoas participarem. O que nós não podemos é ter medo de fazer esse debate. O que nós não podemos é ter medo de fazer o debate. Muitas vezes aparece um maluco aí falando bobagem, gritando bobagem, xingando bobagem, a gente fica quieto. Não, nós temos que defender o nosso direito. Eu lembro que uma das lições que eu aprendi na vida foi aqui no Rio de Janeiro. Uma vez eu vi aqui, os artistas de teatro estavam em greve. E me convidaram para ir numa greve, numa assembleia, era de noite, era numa rua meio esquisita, e tinha os artistas falando, e as pessoas não podiam bater palma, as pessoas ficavam assim com o dedo. O cara falava, e o pessoal... gente, isso não vai dar certo, porra. Ninguém vai atender a reivindicação de vocês. Ninguém vai atender, ninguém grita, ninguém xinga, ninguém bate palma com força, sabe? Aí eu comecei a falar porque a gente, vamos gritar, vamos fazer barulho. Não, mas não pode acordar os vizinhos. Porra, como é que você quer ganhar uma guerra sem fazer barulho, cara? Não, nós temos que fazer barulho para as pessoas saberem que nós existimos. Polêmico. E aí, assim, quando a gente vê mais com o contexto, né, que ele tá chamando aí para o debate, para a discussão, para esse enfrentamento anti-artístico, né, dá para a gente fazer o esforço, né, considerando aí o contexto,
a promessa desse investimento de 1,6 bilhão para o setor do audiovisual, né, dá para dizer que talvez ele tenha se expressado mal, né, que talvez ele esteja indo contra as pessoas que fazem esse discurso de que o cinema é putaria, né, especialmente porque ele diz, quem não quiser entender o que é arte, dane-se, né, porque nós queremos muita arte, nesse sentido de esse pensamento simplista, né, que não se dobrar, ele vai contar essa história da importância de se posicionar e de forma enfática contra as coisas, enfim. Mas eu acho que só está interpretando essa fala assim quem está disposto a se esforçar para essa leitura, né? O que eu acho assim, que o que chega ao ouvido das pessoas, o que está sendo reverberado nos jornais, é essa associação de cinema brasileiro com putaria, né? E que acaba sendo esse reforço do estereótipo conservador, de extrema-direita, sobre arte, sobre artista no cenário do Brasil, assim, e dá até para interpretar também como um aceno, né, ao eleitorado conservador, ao eleitorado evangélico, né? Como um presidente que vai fomentar um tipo específico de cinema, né? Que tem um papel pedagógico. E aí, então, assim, e é complicado, né? Porque ensinar é um dos papéis do cinema, né? Um dos possíveis papéis do cinema seria esse papel pedagógico, mas cinema também entretém, cinema instiga revolta, né? Quando a gente está pensando em termos políticos, esse é um papel fundamental do cinema, né? Inquietar também, né? Mas também cinema excita, cinema amedronta. Então, a perspectiva de fomentar um tipo específico de cinema, né, de delimitar o que é papel da arte, é um caminho perigoso, porque é um caminho não democrático, né? É um caminho que a gente já viu ser tomado em alguns momentos da história, em algumas sociedades, mas que é um caminho que não é o caminho que a gente quer para a arte brasileira, plural, múltipla, né? Então, é isso, assim. E Particularmente, aí, Clara, eu acho que tinha palavras melhores, sabe? Eu acho que tinha jeito melhor de se comunicar, independente de qual era a comunicação. Mas isso é uma opinião muito pessoal minha. Mas vamos continuar, desculpa, vai lá. Não, sim, pois é isso. Eu acho que tinha outras formas de dizer muito parecido, né? O que eu acho que parece. A gente tá. É isso, a questão é que a gente quer entender. Assim, eu sou uma pessoa que quero entender, eu não quero entender de outra forma. Eu tenho boa vontade. É isso, acho que essa é a diferença. Assim. Eu ouço com boa vontade. Eu dou essa dúvida aí nessa fala, né? E eu queria entender assim. Não, eu não vejo o cinema que está sendo produzido hoje como putaria. Eu não estou nesse grupo de pessoas que enxerga o cinema assim, sabe? E não que cinema não pode ser isso. Meio que. Mas é isso, né? A gente a gente não ouve as coisas como a gente queria ouvir, a gente ouve o que é dito, né? E o que foi dito é bem complicado. E me chama muita atenção também, Lúcio, uma coisa que eu não sei se você está ligado, assim, que existe um debate muito forte entre as gerações mais jovens, né, a chamada geração Z aí, sobre cenas de sexo no cinema. Você já viu? Você já esbarrou com esse debate? Faz muito sentido que esteja acontecendo esse debate num momento de tantas divergências morais aí que a gente tá vendo. Uma galera falando Lacrolândia, galera falando Nerdolândia. E aí faz sentido que isso acabe chegando na geração Z também. E tem muito a ver, assim, que no fim do ano passado foi publicado um estudo da UCLA, né, que é uma universidade de muito prestígio, uma universidade que é vizinha aí de Hollywood, né, e eles ouviram 1.500 jovens de até 24 anos e 48% deles afirmaram que sexo e conteúdo sexual é desnecessário em filmes e séries de TV. E nessa sequência saiu também um estudo falando que as cenas de sexo, saiu agora nesse semestre, né, mais recente, que as cenas de sexo no cinema elas têm caído muito, assim, a porcentagem de cenas de sexo nos filmes, né? Muito a ver com essa demanda do público. E aí assim, fica nessa questão, nessa pauta aí do cinema, da gente ver uma coisa que as pessoas parece um novo desconforto, né, com relação ao cinema, especialmente considerando a história do cinema no Brasil mesmo, né? Enfim. E aí eu separei um corte de um vídeo do Ara Thiago, né, que ele tá lá no canal do YouTube dele,
em que ele fala um pouco sobre essa questão de cenas desnecessárias, né, no cinema, que seria essa ideia de que sexo é uma cena desnecessária. Então, vamos dar uma olhada. Simplesmente não acredito em cena necessária ou desnecessária, seja de sexo ou de qualquer outra coisa, seja num filme do Bergman ou em Thor Ragnarok. Quase sempre que essa retórica aparece, ela vem junto com algum argumento moral. Nunca é sobre a cena de um café da manhã ou uma caminhada longa demais. Quase sempre é um tipo específico de cena que não deveria existir. Dá sim pra gente tentar entender o porquê de uma cena existir no contexto de intencionalidade autoral, tema, arco narrativo e tantos outros aspectos. Dá sim pra gente discutir a forma como Hollywood objetifica certos corpos. Dá até pra gente falar sobre a frequência com que cenas de são explícitas e usadas como estratégia de choque. Existe nuance nessa discussão e existem relações de poder simbólico e não tão simbólico às vezes por trás da escolha de mostrar ou não mostrar um corpo nu. Mas isso não tá restrito a sexo nem a nudez. A gente poderia falar também sobre filmes que fetichizam violência contra corpos racializados. Filmes de escravidão, por exemplo. Existem certas violências que são mais frequentes quando a pele do personagem é de uma certa cor. Eu simplesmente... Interessante o debate que o Thiago traz. Ele vai defender isso, que não existem cenas desnecessárias, né? Justamente porque isso é uma caminhada, né? Um café da manhã, né? Por que não são essas as cenas que escorrem para esse lugar, né? Por que são sempre cenas de conteúdo sexual que estão sendo colocadas aí para essa geração mais jovem como cenas desnecessárias? E aí, assim, a importância de termos um cinema diverso é que a experiência humana é muito diversa, né? E os interesses são muito diversos. E o cinema acaba sendo um espelho da humanidade. O sexo faz parte da experiência humana, né? Faz parte do cinema porque faz parte da vida. Então, um discurso que chega nesse contexto, né, de um cinema que já está enfrentando, né, e a gente nem está falando só no Brasil, mas no cinema mundial, que tem visto aí essa conversa aí do que é necessário, né? Então, achei interessante juntar aí um pouco dessas duas discussões. E é isso, assim, na minha opinião, o Lula se expressou muito mal, sabe? Mesmo quando a gente considera contexto, mesmo quando a gente faz esforço de interpretar da melhor forma, né? Porque ele é um chefe de Estado, então não cabe exigir um grande esforço interpretativo, sabe? Um bom chefe de Estado, ele deve se dirigir à população de uma forma direta, de uma forma que seja fácil, né, de ser compreendida, sem rodeios, sem exercícios aí de argumentação. E agora eu acho assim que o mais importante disso tudo é cobrar, né? Cobrar que esse investimento de 1,6 bilhões se concretize, né? Para que tantos projetos de planos de filmes sejam tirados do papel, né? Que sejam produzidos por trabalhadores da indústria audiovisual de todas as regiões do Brasil. Sabe o que me pega nessa questão do contexto que você trouxe, Clara? É porque, do outro lado, hoje, o Lula de 2002, o Lula de 2006, ele também se comunicava dessa forma, muito direta também, né? Mas hoje tem todo um método, tem todo um sistema do outro lado que está esperando uma palavra diferente, uma escorregada para fazer um corte, tirar, seja qual contexto que seja. Nesse caso, eu acho que nem o contexto salva muito. Mas para recortar isso e usar de uma maneira malévola. Então, isso eu acho que o presidente deveria ter uma assessoria melhor em relação a isso, sabe? É verdade, está num momento em que precisa se tomar mais cuidado com o discurso, né? Porque foi um discurso muito longo, né? Não foi uma fala curta. Mesmo isso que eu estou mostrando é um corte, claro, né? Eu quis trazer um corte um pouquinho maior, porque, assim, para dar esse contexto que muita gente está alegando que falta, né, no vídeo que está circulando, mas também eu acho que evidencia isso, né? Evidencia essa necessidade de não se permitir cortes descontextualizados, né? Dessa preocupação com a escolha de palavras, de como falar, de marcar uma posição. Porque é isso, assim, uma frase que pode ser interpretada de duas formas tão diferentes, né? Como uma forma de tolher e de prescrever o que deve ser feito no cinema, ou uma forma de defender a produção nacional contra esse tipo de acusação, né? Que são duas coisas quase que antagônicas, assim, ela serve muito pouco, né? E ela acaba podendo ser puxada para qualquer lado, o que é um problema, né? Porque é um problema aí na comunicação mesmo do governo. Perfeitamente. Muito obrigado, Clara, pela sua participação.
Essa é a nossa opinião. Qual é a sua? A gente quer te ouvir. Comenta nesse corte, comenta aí, deixa o seu comentário, a sua opinião. Grande abraço, até a próxima.